Gênesis capítulo número 2, verso 1 ao verso 3. Acompanhe com atenção, reverência, porque a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, será lida. Deus há de falar com o seu povo. Diz assim a Escritura Sagrada: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. Senhor, fala ao teu povo. Usa este mísero pecador, de modo que o teu evangelho seja pregado, teu nome exaltado, a tua igreja abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Definitivamente, queridos, nós perdemos o zelo e a cultura do dia do Senhor. É triste perceber como mesmo em denominações reformadas se tem tão pouco apreço por este dia santo. Na maioria das vezes, o dia do Senhor é reduzido à manhã do Senhor, ou à noite do Senhor, quando o culto solene é realizado. E eu não sei se você já passou por isso, mas eu já perdi as contas de quantas vezes ouvi de irmãos algo do tipo: vamos ao culto pela manhã, e então teremos o resto do dia livre. A liturgia deste dia, na maioria das casas cristãs, costuma ser exatamente igual à dos demais, regada a entretenimento, trabalho e ócio. Uma Bíblia não é aberta. O culto privado, a devocional, a oração não são realizados. O culto familiar não é praticado e não há qualquer preparação para o culto público. Isso quando vamos ao culto público, meus irmãos. Pois infelizmente há uma negligência persistente em muitos, que trocam o culto por toda sorte de ocupações, seja praia, o shopping, aniversários, confraternizações, o jogo de futebol, ou ainda, qualquer dificuldade é suficiente para nos ausentarmos. Do tipo: a chuva está caindo, eu não irei cultuar ao Senhor hoje. E a pergunta que precisamos fazer, meus irmãos, é: o que aconteceu? Como nós chegamos a esse ponto? E a melhor resposta é: perdemos de vista a glória deste dia. E como igreja nós precisamos urgentemente recuperar nossa estima por ele. E a principal razão para isso é que o dia do Senhor é precioso para o Senhor. Então precisa ser precioso para o nosso coração também. Nos próximos meses, irmãos, então gastaremos tempo considerando o dia do Senhor, o Shabat cristão. E vamos redescobrir não só o seu e o meu dever, mas o deleite reservado aos que chamam de delícia este santo dia. E na noite de hoje nós vamos iniciar a partir do livro dos começos, que é o livro de Gênesis. É importante pontuar, queridos, que os 3 primeiros capítulos de Gênesis são fundamentais para o desenvolvimento de toda a narrativa bíblica. Tudo o que nós temos no resto da Bíblia nada mais é do que desdobramento do que temos em Gênesis 1, 2 e 3. E no capítulo 1 e 2, Deus estabelece padrões criacionais, obrigatórios, perpétuos. Dentre eles está o dia do descanso, o Shabat. Então nós vamos começar com Moisés e vamos entender a instituição do descanso e o propósito de Deus com ele. Então o tema do sermão de hoje é, preste atenção, o propósito original do Shabat. O propósito original do Shabat. O que Deus pretendeu, meus irmãos, ao instituir o descanso. E através de Moisés nós vamos chegar a 3 conclusões muito importantes, a começar pela primeira. Guarda, o Shabat foi instituído pelo descanso de Deus. O Shabat foi instituído pelo descanso de Deus. Mais uma vez, por favor, olhe para o texto sagrado. Os versos 1 e 2 que dizem: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera,
descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Irmãos, o primeiro verso do capítulo 2 é uma síntese de tudo o que foi extensivamente relatado no capítulo 1. E Moisés utiliza os termos céus, terra e todo o seu exército para se referir a tudo que Deus criou do primeiro ao sexto dia. Então os céus se referem ao firmamento, terra a tudo que está abaixo do firmamento, e com todo o seu exército, Moisés se refere aos habitantes do céu e da terra. Quem são? E se refere aos corpos celestes, ao sol, a lua, as estrelas, os planetas, bem como aos seres e criaturas que os habitam, como as plantas, os peixes, as aves, os animais, os anjos e os homens. Então, tendo concluído seu trabalho no espaço de 6 dias literais, importante pontuar, Moisés disse que no 7º dia Deus descansou de toda a obra que fizera. E é aqui, meus irmãos, que vem o termo Shabat. O termo Shabat é derivado do termo descansar, do verso de número 2. Então, ao descansar no 7º dia, Deus estabeleceu o princípio e a prática do descanso pelo seu próprio exemplo. Mas quando esse texto é tratado, é como surgiu uma pergunta do tipo: que tipo de descanso foi esse? Por acaso Deus cansou-se? Se esgotou na obra da criação? E essa nós não temos dificuldade para responder que não. Então nós precisamos entender qual é a natureza do descanso. Me permita, vou dar 3 respostas. O que é o descanso de Deus em Gênesis capítulo 2? Primeiro, ao descansar, Deus declarou que sua obra como Criador estava completa. Isto é, não havia nada a acrescentar. Ele realizara ou criara tudo exatamente como pretendia. Tudo fora perfeitamente realizado, irmãos. E é óbvio, se você está pensando isso, o texto não está dizendo que Deus cessou todas as formas de trabalho. Tanto que o próprio Jesus Cristo, em João capítulo 5, ele disse: meu Pai trabalha até hoje. E eu também trabalho. Mas por que Deus trabalha, queridos? Primeiro, Deus trabalha na obra da providência. Deus sustenta e governa todas as coisas. Ele está por trás de todos os ciclos da vida. Da semeadura, da ceifa, do nascimento, da morte, da primavera ao outono. E da mesma forma, pela providência, preste atenção, ele dirige o curso dos homens e das nações até a consumação dos séculos. Ele trabalha na obra da providência. Mas Deus também trabalha na obra da redenção. Porque desde a queda, ele está empenhado nesta obra, tanto que na plenitude dos tempos, o próprio Deus assumiu forma humana e realizou a cabo a obra da salvação. Só que ainda hoje, Deus está trabalhando, chamando os eleitos, santificando-os pela obra do seu Espírito. Então Deus está trabalhando. Mas o descansar de Gênesis capítulo 2 é o cessar do trabalho criativo de Deus, porque tudo foi feito muito. Mas em segundo lugar, Deus descansou para expressar o prazer que ele sentiu na sua criação. Moisés, ele nos ajuda a entender melhor. Preste atenção, ouça. Quando em Êxodo, ele escreveu dizendo que o Shabat é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E ao 7º dia descansou e tomou alento. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, Deus não descansou porque ficou cansado de criar. Deus não descansou porque ele é como eu e você, que depois de um dia intenso de trabalho, né, queremos só ficar no sofá, deitar. O alento de Deus no 7º dia foi um alento de contemplação. É a alegria em considerar a perfeição da obra de suas mãos. Foi um descanso de maravilhamento. Ele viu e realmente tudo que ele fez era muito bom. Mas em terceiro lugar, ao descansar no 7º dia, Deus prefigurou aquilo que ele iria providenciar para o homem. Você precisa entender que o descanso de Deus é um tipo, é um símbolo do descanso que ele providenciará, o descanso eterno. E esse é um detalhe importante. Depois leia, quando você chegar em casa.
Leia a narrativa de Gênesis. E você vai perceber que Moisés não registra o fim do sétimo dia. Enquanto os primeiros 6 dias eles são concluídos com o ciclo de tarde e manhã, essa expressão não se encontra ao final do sétimo dia. E a sensação que temos é que o registro do fim do sétimo dia foi intencionalmente deixado em aberto para prefigurar, irmãos, o descanso eterno que Deus providenciaria para os seus. Esse descanso foi oferecido a Adão no Éden. E caso ele não tivesse caído, ele entraria no descanso sem experimentar a morte. Mas tamanha a misericórdia de Deus que mesmo após a queda, ele não anulou a oferta do descanso. Porque tendo o primeiro Adão falhado, ele levantou um segundo Adão. Um redentor que seria capaz de redimir e de dar descanso de fato ao seu povo. Então, a partir de então, o dia de descanso se tornou uma promessa semanal. Uma lembrança aos pecadores, como se Deus estivesse dizendo: eu vos darei descanso. Eu vos darei redenção. E é o que o Novo Testamento confirma em Hebreus capítulo 4. Um texto, inclusive, meus irmãos, será exposto aqui. O texto de Hebreus relaciona o descanso de Deus com o descanso eterno que nos será dado em Cristo Jesus. Então Deus descansou. Por quê? Ele cessou o seu trabalho criativo. Ele contemplou a obra de suas mãos. Ele procurou o descanso que ele dá. Agora vamos às aplicações, por favor. Esteja comigo. No dia do Senhor, meus irmãos, primeira aplicação. Nos lembramos de Deus como Criador de todas as coisas. Irmãos, é no Shabat cristão que nos maravilhamos com o fato de que, pela palavra de seu poder, tudo veio existir. De que o que os nossos olhos podem ver, vieram a ser pelo Deus invisível. Foi o Senhor, meus irmãos, não acaso, o artífice, o arquiteto do universo. Todas as coisas criadas carregam as impressões digitais do Senhor, as marcas de sua glória, estão por todos os lados, seus atributos são reconhecíveis, seu eterno poder, sua divindade, nas obras de suas mãos. E aí, no dia do Senhor, nós nos lembramos que foi Ele quem imprimiu a beleza da criação. Sabe quando você olha para a criação e ela chega a roubar o fôlego, tamanha beleza? Foi o Senhor. Ele é o autor criança dos grandes astros. Catarina, Manuel já disse, dos grandes astros, Aurora. O sol, a lua, as estrelas. Os seres microscópicos incapazes de serem vistos a olho nu, o Senhor também o criou. A vastidão dos céus e dos mares vieram a existir pelo poder de sua palavra. Ele pensou e deu vida à diversidade de seres e criaturas. Irmãos, quando eu estava de férias, eu assisti um documentário sobre a vida marítima. É impressionante. A diversidade, a abundância, a beleza das espécies. Foi Deus, pela palavra do seu poder, do pó da terra e do solo da sua boca, que fez surgir a complexidade. A perfeição, os detalhes da criatura chamada homem. E aí, da costela desse homem, ele fez a obra-prima, a mulher. E ambos, a sua imagem e semelhança, com capacidade de conhecê-lo, de multiplicar-se, de dominar a criação. E para onde quer que você olhe, os vestígios da glória do Criador se fazem presentes. Por isso, hoje é o dia em que você para, contempla e faz coro ao Senhor, dizendo tudo que Deus fez. É muito bom. Não há nada a se acrescentar. Deus não esqueceu de um único detalhe. Tudo foi criado com perfeição. No dia do Senhor você para lembrar de quem trouxe à existência todas as coisas. Você olha para o céu azul. Você olha para as árvores. Você ouve o canto dos pássaros. Você percebe a si mesmo. E você contempla a obra das mãos de Deus. Você pega o seu filho e você o ensina desde muito cedo que tudo só existe, filho. Os passarinhos, os animais, o céu, o sol, tudo só existe porque um dia Deus decidiu glorificar o seu nome na criação de todas as coisas, fazer sua glória conhecida na criação de todas as coisas.
Eu acho fantástica a expressão de Calvino. Ele diz: o teatro, a criação é o teatro da glória de Deus. É assim, a criação é o teatro da glória de Deus. Por quê? Porque quando você vai ao teatro, você assiste a um espetáculo. E o que ele está dizendo é: a criação todo dia está dando um espetáculo em homenagem à grandeza do Deus que a criou. E você precisa de olhos, de coração sensível, para ver e para apreciar. Apreciar a glória de Deus na criação. Só que além disso, nós nos lembramos de Deus no dia do Senhor como o sustentador da criação. Irmãos, a palavra de Deus trouxe tudo à existência, mas essa mesma palavra poderosa mantém tudo no seu devido lugar. Na sua providência santa, sábia, Ele governa e preserva todas as criaturas. Todas as ações delas. Pense, nenhum único detalhe passa despercebido. Deus não criou o mundo, irmãos. Então nos entregou. Deus não criou o mundo. Então nos entregou o destino, a nossa própria sorte. O que é que a palavra de Deus nos ensina? Deus criou. Deus sustenta a criação. Meus irmãos, é por isso. Já vamos a pensar. Porque o universo não entra em colapso. Porque a palavra que deu origem a tudo é a palavra que o sustenta. É por isso que você é cuidado, entra ano após ano, você é cuidado, protegido, suprido em tudo. Porque o que criou é o sustentador. Aí no dia do Senhor, olha para mim, no dia do Senhor, você se lembra de que você, sua família, a igreja, está sob os cuidados da poderosa e soberana providência de Deus. De que Deus tem tudo sob seu controle, que nada passa despercebido, e é justamente por isso que você pode descansar. Nós descansamos no dia do Senhor, porque Deus não descansa. Nós descansamos, porque em todos os momentos Ele tem a criação sob o seu governo. Terceira aplicação. No dia do Senhor, nós lembramos que no Evangelho, Deus providencia um descanso para nós. Preste atenção, por favor. No dia de seu descanso, irmãos, Ele prefigurou o que estava planejando para os seus. Não fosse a queda, mas perceba tamanha a misericórdia de Deus, queridos, que Ele agradou-se em fazer um novo pacto, uma nova oferta de vida, uma nova promessa de descanso. O primeiro Adão falha, Ele levanta um segundo Adão, um Redentor capaz de trazer redenção, descanso ao seu povo. E é em Cristo, é pela fé em Cristo que nós entramos no descanso eterno. E eu quero que você entenda isso, por favor. A guarda correta do dia do Senhor começa antes de tudo no seu coração. Quando você descansa somente em Cristo para a sua salvação. Quando você olha para Cristo e diz: Ele é o meu Redentor, Ele é o meu descanso. Nós declaramos, queridos, ou nós somos lembrados no Shabat, toda semana, que precisamos interromper, dar um pause nas nossas obras, de que não é pelas nossas habilidades que ganhamos o favor de Deus. Não entramos no céu ou entraremos pelo meu mérito, pela minha justiça. Toda semana, no Shabat, quando eu descanso, eu estou testemunhando, eu estou dizendo: Deus, não é pela minha força, não é pelas minhas obras, é pela graça. Eu declaro no Shabat, quando eu descanso, eu me glorio em Cristo. Eu confio em Cristo para o perdão dos meus pecados. Cristo é capaz de me livrar do castigo e da maldição do primeiro Adão. Então, no dia do Senhor, não adianta fazer as obras do dia sem antes conversar com a guarda no seu coração, descansando em Cristo, dizendo: Ele é meu descanso, Ele é a minha salvação. No dia do Senhor, você se refugia nele, você faz dele sua esperança, sua alegria, você descansa a alma nele. E se, como eu, você é um pecador imperfeito, vez ou outra você é tentado pela insegurança, pelo temor,
mas pela graça de Deus, irmãos. E aqui que entra. Aqui está uma das glórias do Shabbat. Dia do Senhor. Toda semana, Deus o lembra, dizendo: você não entra no meu descanso pelo que você é. Você não entra no descanso pelo que você faz. Você entra no descanso porque o segundo Adão te deu permissão pela fé a entrar nesse descanso. Porque o segundo Adão é a tua justiça e a tua salvação. Não são as tuas obras. É Cristo. Descansa nele. Descansa em Cristo, cristão. Confia nele para entrar no descanso eterno. Na vida, na morada que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Shabbat e o Evangelho tem tudo a ver. Porque o Shabbat, eu lembrei de semanal do Evangelho. Você não entra no descanso que você faz. Você entra no Cristo. Amém? O propósito original do Shabbat. Vimos em primeiro lugar, irmãos, que o Shabbat é instituído pelo descanso de Deus. Em segundo, o Shabbat representa um dia consagrado por Deus. Mas vamos ler aqui o verso 3. Olha para o texto, por favor. Diz assim: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, tanto pelo seu próprio descanso, como pela consagração formal desse dia, Deus instituiu um padrão, presta atenção, 6 dias de trabalho e um dia de descanso. Só que o mais significativo é nós entendermos 2 movimentos de Deus nesse texto: abençoar e santificar. Primeiro, o que ele pretendia ao abençoar este dia? Quando ele abençoou, irmãos, ele concedeu a este dia um propósito especial. Por favor, olhe para mim, acompanhe a linha de raciocínio. No relato da criação, quando Deus criava uma coisa, ele a abençoava, dando a ela um propósito e uma capacidade de cumprir esse propósito. Vou explicar para vocês. Em Gênesis 1:22, Deus abençoou os animais e estabeleceu o propósito de se multiplicar e encherem a terra. E ele os dotou com instinto e capacidade de cumprir essa tarefa. Em Gênesis 1:28, ele abençoou o homem, dando-lhe o propósito de se multiplicar, encher a terra e de dominá-la. E aí ele concede ao homem desejo e capacidade de atender a esse propósito. Deus abençoa dando um propósito e dando condição da coisa criada de atender esse propósito. Então, quando ele abençoa o 7º dia, está dando um propósito ao 7º dia. E ele está dando a condição, a capacidade deste dia cumprir um intento planejado. E qual era a intenção do Senhor, meus irmãos? Servir, olha, de um modelo semanal aos homens do descanso de Deus. Só que além disso, para os que seguem o exemplo de Deus, para os que descansam, Deus prometeu também lhes abençoar. Então veja, Deus abençoou o dia para que o dia seja uma bênção ao homem. Só que além de abençoar, Deus também santificou. Você lembra que no Antigo Testamento, Deus ele santificava coisas, pessoas, por exemplo, ele santificou o templo, ele santificou e separou certas pessoas para o serviço da adoração do templo. Santificar é você consagrar, você separar alguma coisa ou alguma pessoa do uso e da prática comum e lhe conferir um uso religioso especial. Então, quando Deus santifica, ele está separando para um propósito especial, geralmente ligado à adoração. E com o 7º dia não é diferente, irmãos. Ele abençoou o 7º dia e deu a este dia o propósito da adoração, do serviço a ele. Então, ao abençoá-lo, ele diz a Adão e a Eva e a todos nós, por meio das Escrituras, ele determina assim o princípio da guarda, do descanso. Toda a humanidade, meus irmãos, seja ela crente ou não, todos estão obrigados a tratar como santo aquilo que Deus declarou santo. Eu quero que você preste atenção nas aplicações deste ponto. Primeiro, porque Deus santificou este dia, nós devemos santificá-lo também.
O que eu quero dizer, meus irmãos, é que este não é mais um dia na sua semana. Definitivamente, este não é um dia como os demais. Tanto é assim que Deus estabelece um padrão: 6 dias de trabalho e um dia de descanso. Porque no dia do Senhor, a nossa rotina normal é interrompida. A liturgia diária é transformada. Este não é um dia em que você acorda e você permanece automaticamente nas suas ocupações, nos seus deveres, nas suas preocupações. Não, queridos. Nós santificamos este dia, porque aquilo que Deus declarou santo deve ser santo para nós. O que significa? Nós fazemos de Deus, da sua adoração, do serviço dele, o foco de todo o dia. E geralmente, meus irmãos, quem se incomoda com a ideia de dar um dia inteiro a Deus, chamando de exagero, de legalismo, de farisaísmo, revela na verdade um problema muito sério em seu próprio coração. Não é que o mandamento seja rigoroso demais, mas sim que Cristo não foi santificado no coração dessa pessoa. Porque se dar a Cristo um dia inteiro é um fardo para ti, Cristo não é o teu Senhor. O que está roubando o lugar de Cristo no teu coração? O que rouba o dia de Deus? Você já parou para pensar que talvez o seu trabalho, o seu apego ao trabalho, vira idolatria? Que você está tão enamorado aos entretenimentos deste mundo que é incapaz de um dia sequer dedicar-se deles? Está viciado nos prazeres da terra e por isso não tem fome pelos prazeres do alto. Teus pensamentos no dia do Senhor estão na política, no futebol, nas dívidas, no que tem que fazer em casa, nos filmes e nas séries da Netflix, nas futilidades do Instagram, mas não do Senhor. Longe do Senhor. E precisamos entender que uma vez por todas, irmãos, é um grave pecado fazermos de nós mesmos os senhores do dia. Porque ou Deus é o Senhor do dia, ou você é. E é triste, meus irmãos. Ou deveria ser no nosso coração, quando nos damos conta de que temos usado este dia para buscar o nosso próprio prazer, para fazer a nossa própria vontade. E se é como temos usado o domingo, irmãos, precisamos nos arrepender. Mas não nos contentar com lamento, precisamos viver. Cristão santifica o que Deus chamou santo. Como, pastor? É o breve catecismo que o Westminster nos ajuda. Ele pergunta assim: de que modo devemos santificar o domingo? A sua resposta: deve-se santificar o domingo com santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para obras de pura necessidade e misericórdia. Qual o ponto, irmãos? É que devemos buscar glorificar a Deus em todas as oportunidades possíveis deste dia. A começar, você pisa e pega o freio. Você desacelera. Você não segue a mesma dinâmica, a mesma liturgia de todos os outros dias. Você descansa em Cristo e você descansa o seu corpo nas atividades e ocupações públicas. E aí pela manhã e à noite nós nos reunimos com o povo de Deus para receber instrução, para adorá-lo. Nós realizamos um culto privado, oração devocional, nos reunimos em família, oramos, catequizamos as crianças, lemos a palavra de Deus. Nós também, queridos, reservamos um tempo, pegamos um bom livro teológico que nos agregue, desfrutamos de boa comunhão, praticamos hospitalidade, fazemos o bem, acudimos o aflito, o necessitado ao nosso redor. Especialmente, nós nos preparamos com expectativa para a adoração corporativa, para o culto solene, onde a igreja adora a Deus. Irmãos, me permite insistir, não é clichê, queridos. O domingo, ele é um dia diferente. O dia do Senhor deve ser diferente, pois ele é santo, é o Shabá cristão. Por isso eu te digo, ouça, santifique a Cristo no teu coração
E depois você ordena o dia em função dele. Papai e mamãe, por favor, me ouçam. A missão de vocês, ensinar desde cedo sobre o prestígio da glória desse dia. Me permita dizer, se suas palavras conflitam com o seu procedimento, isso pode sofrer um efeito muito indesejado. Você deve ensinar a criança, você deve falar, mas ela deve ver pelo teu procedimento. O meu pai, a minha mãe amam este dia. Você precisa ensinar. Este é um dia, filho. É o dia mais especial da semana. Não há dia como esse. E aí você pode pensar uma liturgia para o domingo que fortaleça essa convicção no coração das crianças. Eu já ouvi de muitas famílias que preparam a melhor refeição da semana no dia do Senhor. Uma sobremesa deliciosa, porque as crianças vão associar e dizer: este dia é uma delícia de fato. Ou como irmãos que eu vi, que deixam as crianças escolherem as melhores roupas, porque elas vão encontrar-se com Deus no dia do Senhor. Você no caminho até a igreja, você canta um salmo, você canta um hino, e você vai cultivando no coração da criança o amor por este dia. O amor pelo dia do Senhor. Então, meu querido irmão, santifique o Senhor no teu coração. E santifique o dia dele. Tu e a tua casa. Em segundo lugar, porque Deus abençoou esse dia, busquemos as suas bênçãos. Ora, meus irmãos, é fato que Deus de domingo a domingo nos abençoa. De domingo a domingo. Nós provamos da sua boa mão sobre nós todos os dias. Mas o dia do Senhor é distinto de todos os outros. Porque neste dia, irmãos, o Senhor derrama, distribui das suas boas dádivas com mais liberalidade, com mais abundância, com generosidade redobrada. Neste dia, pense, a graça de Deus, ela flui como uma torrente de águas. Ele abençoa com mais eficácia o uso dos meios de graça. E principalmente no culto público, ele vem até o seu povo. Ele vem até nós. E é por isso, irmãos, que nós, o Israel de Deus, nós temos a mesma esperança, a mesma certeza quanto ao que foi dito ao Israel no Antigo Testamento. Quando por meio de Moisés o Senhor disse assim: em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, eu irei a ti te abençoarei. Onde o meu nome for cultuado, onde eu for adorado, eu virei a esse ajuntamento, eu em pessoa, e eu te abençoarei. Meus irmãos, no culto solene, Cristo está no meio do seu povo. Ele habita no meio dos louvores da igreja. E Ele está não de mãos vazias, mas com as mãos recheadas de ricas dádivas para aqueles que o buscam neste dia. Este é o dia, querido. Este é o dia que o fraco acha força. O aflito encontra consolo diante do Senhor. O abatido de alma, alegria. O desesperançado, esperança. O pecador, perdão para o seu pecado. O incrédulo, fé. O faminto é saciado. Porque o dia do Senhor é o banquete que Deus oferece. Este é o dia do banquete. Não, isso aqui que a gente faz no domingo, olhe para mim. Este é o aperitivo da eternidade. Este é o mais perto que vamos tocar da liturgia da vida eterna. Todo o povo de Deus glorificado se reunir à presença dele para adorá-lo e gozá-lo para sempre. Então, meus irmãos, não menospreze as bênçãos desse dia. Não pense, irmãos, eu não vou hoje, eu vou domingo que vem. Porque todo domingo há uma bênção especial. Há uma graça. A presença de Cristo nos toca de uma forma diferente. Não menospreze a bênção deste dia, porque você é carente, você necessita. Use piedosamente o dia do Senhor. E quando Ele convocar sua família para adoração, você obedece. Porque quando Ele convoca, Ele está o convidando para a mesa, para o banquete, para a fartura da alma. Ele nos aguarda para derramar sobre nós suas ricas bênçãos, sua graça.
lembre-se que ele abençoou esse dia para que ele fosse uma bênção a você. Não há outro dia como esse. Experimentamos a presença e a graça sem igual nos outros. Amém? Propósito original do Shabá, irmãos. Vimos primeiro, o Shabá é instituído pelo próprio descanso de Deus. Em segundo, o Shabá, ele é santificado, é um dia abençoado e santificado por Deus. E por fim, o Shabá é uma ordenança moral perpétua. E aqui eu preciso muito da atenção de vocês. Irmãos, em Gênesis 1 e 2, o Senhor estabelece 3 ordenanças criacionais que vão permanecer até a consumação dos séculos: o trabalho, o casamento e o descanso. Vocês podem conhecê-los também como mandato cultural, mandato social e mandato espiritual. E quando Deus firmou um pacto com Adão em Gênesis 2, ele instituiu essas ordenanças dentro do relacionamento pactual também que teria com a humanidade. Só que veja, ao contrário do casamento e do trabalho, o Shabá é objeto de muita controvérsia e discussão. Alguns defendem, por exemplo, a observância do 7º dia. É o caso dos adventistas. Por outro lado, uma boa parte da igreja evangélica defende o seguinte: Cristo é o cumprimento do Shabá. Não há dia a ser guardado, porque Cristo é o cumprimento do descanso. Só que onde é que nós nos situamos, irmãos, no meio dessa confusão doutrinária? O que é que nós cremos? O que é Bíblia? E aí, antes de eu pontuar, eu preciso fazer uma distinção de termos. Por favor, acompanhe a minha linha de raciocínio. Eu preciso fazer uma distinção entre o que é uma lei positiva e o que é uma lei moral. Vamos lá. Uma lei positiva é um mandamento de Deus que não é moralmente necessário. São mandamentos, ordenanças que Deus, em determinadas circunstâncias, para um propósito específico, ele assim a institui. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês que vai facilitar. Não há nada moralmente errado comer carne de porco. É bom, inclusive. Não há nada moralmente errado. No entanto, na aliança mosaica, para ensinar o povo de Israel sua soberania sobre toda a vida, até mesmo o que o povo colocava dentro da boca, do que comia, ele disse assim: o porco é um animal imundo. Mais à frente, no Novo Testamento, o mesmo Deus anula as leis alimentares. Ele torna puro todos os animais. E a partir de então, você e eu somos chamados a comer e beber para a sua glória. Então, o que era a lei sobre comer carne de porco? Uma lei positiva. E uma lei positiva, ela pode ser ora anulada ou modificada. Por sua vez, irmãos, uma lei moral é uma lei que reflete a natureza moral de Deus. Consequentemente, elas são permanentes e obrigatórias para todos, sem exceção alguma. Por exemplo, homicídio é errado. Não simplesmente porque existe uma lei que proíbe o homicídio, mas porque o homicídio é inerentemente, em si mesmo, moralmente mal. Então, em todas as épocas, todas as pessoas estão obrigadas pelo mandamento: não matarás. É uma lei moral. Só que há ocasiões, é aqui que as pessoas costumam fazer muita confusão, em que uma lei moral, uma lei positiva está ligada a uma lei moral. Uma lei positiva está ligada a uma lei moral. Um exemplo claro disso é o que nós chamamos na Bíblia de lei da consanguinidade, que é a lei que diz respeito aos parentes com quem se pode casar. Veja, a lei moral sobre o casamento foi instituída na criação, foi detalhada no 7º mandamento. Qual é a sua exigência? Casamento monogâmico e permanente. Só que, segundo essa lei, irmãos, não há nada, preste atenção, não há nada em si mesmo inerentemente mal e moralmente errado no fato de uma pessoa se casar com sua irmã. Tanto que na Bíblia você tem exemplos disso acontecendo. A Caim e a Sete foi permitido casarem-se com suas irmãs. Abraão casou-se com sua meia-irmã. Só que mais tarde veio a lei mosaica. E a lei mosaica disse: está proibido o casamento entre irmãos. E o Novo Testamento ratificou essa proibição. Inclusive a Confissão de Fé de Westminster também confirma isso. Então, preste atenção.
A lei moral exige um casamento monogâmico. A lei positivo-moral, que é a lei positiva ligada a uma lei moral, ela regula com quem se pode casar. A primeira lei, o sétimo mandamento, não pode ser anulado, mudado. Só que a lei positiva ela pode ser mudada. Tanto que foi. A mudança com respeito à pessoa com quem podemos casar não anula a obrigação moral permanente do casamento monogâmico. Então a lei moral não pode ser anulada, mas a lei positiva ela pode ser mudada ou anulada. Então preste atenção, essa mesma lógica é aplicada ao Shabat. A mesma lógica. Porque a exigência moral do Senhor de separar um dia em 7 para adoração e serviço a Ele, ela é moral, perpétua e obrigatória. Ela não pode ser mudada nem anulada. No entanto, especificar um dia para tal é uma lei positiva. A exigência moral é de se adorar a Deus num dia. E a lei positiva diz, ou regula, que dia é esse? É por isso, irmãos, preste atenção, que a lei positiva pode ser mudada. Deus pode mudá-la, e de fato Deus já mudou. Nós não abraçamos o Shabat de 7º dia. Nós abraçamos o Shabat no primeiro dia da semana, do dia do Senhor. E embora haja aspectos temporários na observância do Shabat no Antigo Testamento, e assim, talvez algumas coisas não estejam tão claras, mas isso vai ficar claro. Nós vamos ter aí cerca de 10 ou 12 sermões sobre o assunto que vão esclarecer, mas o que você precisa entender? Olha para mim. Separar um dia certo para Deus é uma exigência moral e obrigatória de Deus. O dia pode ser mudado. E assim o foi pelo Senhor. O que você precisa entender na noite de hoje é: nós estamos sim obrigados, moralmente, perpetuamente diante de Deus, a separar um dia certo para adoração e serviço. Essa é a aplicação deste ponto, Deus. Nós estamos obrigados a separar o dia do Senhor para descanso e adoração. Não é algo que simplesmente você faz em respeito à denominação, em respeito à sua confessionalidade. Não simplesmente porque foi uma tradição que você recebeu de seus pais, nem meramente pelas razões pragmáticas, tipo assim, eu vou descansar porque vai fazer bem para mim. Antes de tudo, nós assim o fazemos, porque este é um dever que Deus, como Senhor, Ele nos impõe. É uma ordenança moral perpétua para todas as pessoas, principalmente para o seu povo. Então, queridos, já que estamos obrigados diante de Deus, glorifiquemos com toda a obediência. Honremos o Senhor. Vamos imitar o seu exemplo. Descansemos. Obedeçamos a sua santa vontade. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor Deus, bendito és tu, Senhor. Que a tua palavra esteja em nossos corações. E que o Senhor nos dê entendimento para compreendermos a tua lei e obedecermos a tua palavra. Ó Deus, cria em nós um coração obediente, de modo a atendermos a tudo que o Senhor nos falou na noite de hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir o teu exemplo, a descansar e descansar em ti. Que tenhamos amor pelo dia que o Senhor santificou e separou. E que assim, ó Deus, as tuas bênçãos sejam abundantes sobre nós, no nome de Jesus.